Olá, sexto ano, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje eu resolvi dar um passo atrás e explicar para vocês, ou dar a correção do que eu pedi ontem, né? O assunto era monossílabos. Eu achei necessário esse passo atrás, porque às vezes a gente dá um passo atrás para depois dar dois passos à frente. Então, eu recebi algumas atividades, ainda falta muitos enviarem as respostas, mas eu percebi alguma confusão com os exercícios. Então, a aula de hoje é uma correção do que foi dado ontem, e aí vocês podem entender, inclusive os que já fizeram, e fazer a sua correção em casa, né? Mediante o que a gente vai falar. Então, o assunto é monossílabos. Ontem o vídeo explicou o que é um monossílabo. Então, é uma palavra que tem uma vogal apenas, né? Nós chamamos uma sílaba. E nós vimos exemplos que, inclusive, a escala musical, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, são exemplos de monossílabos. E aí o primeiro exercício que vocês tinham para fazer na página 40 a 41 era o seguinte: observar essa imagem e dizer o tipo de texto, o nome desse texto que está sendo produzido na imagem. E nós tínhamos 4 opções. Quais dessas, se você já viu um texto como esse, lembrando da escala musical, qual é esse tipo de texto? Ora, a resposta era bem simples: partitura. Então, esse tipo de texto leva o nome de partitura, certo? Então, se você não acertou isso, então refaça agora, né? Então, esse texto é partitura. Tudo bem? Então, é a resposta dessa questão. Continuando. É possível combinar o som das notas musicais com as notas que representam o ritmo. Isso aqui é uma afirmação, tá? Dessa combinação surgem as melodias, a combinação das notas musicais com as notas que representam o ritmo. Escreva o nome das 7 notas musicais. Aí é simples, eu já tinha até falado delas no vídeo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Essas são as notas musicais. Então, o som delas são representados por meio dessas notas. Então, essa era a resposta da questão 2. Ainda dá 2. O nome de cada nota musical é formado por quantas sílabas? Ora, as notas musicais, vejam que elas só têm uma vogal apenas. Portanto, uma sílaba. Era isso que você tinha que responder. Também, se você olhasse esse recadinho aqui dentro do quadro Importante Saber, ia ser mais fácil você responder essas questões. Então é questão de ler às vezes, pessoal. Por exemplo, diz aqui: as palavras escritas por você e que dão nome às notas musicais são formadas por apenas uma sílaba. Então olha aqui o bizu, a dica, ó. Então era a resposta da letra A, uma sílaba apenas, as notas musicais. O vocábulo que apresenta apenas uma sílaba, agora o conceito, né? É chamado monossílabo. Então, se eu tenho um vocábulo ou uma palavra que apresenta apenas uma sílaba, ele é um mono. Mono é de um, tá? Monossílabo. E nós sabemos que quando ele tem apenas uma vogal, ele é um monossílabo. B. As letras que nomeiam as notas musicais são monossílabos tônicos. O que é tônico? Quando você ouvir a palavra tônico, tônica, é uma palavra que ela é pronunciada com maior intensidade, ou uma sílaba que é pronunciada com maior intensidade na palavra.
Então, para vocês terem uma ideia melhor, toda palavra, né, em geral, ela tem uma sílaba que ela é pronunciada de forma mais intensa. Então, essa sílaba é o que nós chamamos de tônica, sílaba tônica. Eu vou ser mais claro para vocês, né, como isso funciona. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma palavra que ela tem uma sílaba tônica. Lembrei. Para. Então eu tenho pa, ra. Para. Qual é a sílaba? Duas sílabas. Qual é a sílaba que eu pronuncio mais, de forma mais intensa? Pa. Vou falar de novo. Para. É a segunda sílaba, é orar. Então, essa é a sílaba que eu pronuncio com maior grau, com maior intensidade. Ela recebe o nome de sílaba tônica. Por exemplo, que vogais podemos encontrar ao final dos monossílabos tônicos acentuados? Está falando dessas notas musicais. Então está perguntando que vogais podemos encontrar ao final dos monossílabos tônicos, que são os mais fortes, né? Pronunciado com mais intensidade, ao final deles. Então eu tenho o A, o E e o O, neste caso, das notas musicais. Então são monossílabos tônicos, né? Só tem uma sílaba mesmo para pronunciar, mas com mais intensidade é eles, o Dó, o Ré, o Fá e o Lá, que terminam em A, E e O. Se você for pensar bem, o Mi, o Sol e o Si não tem a intensidade desses terminados em A e em O. Então, os monossílabos tônicos que recebem esse nome são os que terminam na nota musical em A, E e O. Bom, esse quadro aqui também resume aquilo que eu já falei na aula anterior, né? Os monossílabos acentuam-se, os tônicos terminados em A, E e O. É o caso das notas musicais. A, E e O. Dó, Ré, Fá, Lá. Então são monossílabos tônicos que são acentuados porque terminam em A e O. Sempre lembrar disso. Bom, um ponto importante para vocês lembrarem também é que o monossílabo, eles podem aparecer seguidos de hífen e de pronome pessoal oblíquo. Vou dar um exemplo. V é um monossílabo, terminado em E. E ele é seguido de hífen e mais um pronome oblíquo, que é essa palavra aqui. Veja o vídeo anterior que eu falei um pouco dele. Vê lá. Como ele termina em E, seguido de hífen e de pronome oblíquo, ele se acentua. Olha um outro exemplo. Lê lá. Monossílabo terminado em E, seguido de hífen e de pronome oblíquo. Termina em E, se acentua. A única diferença é que esses aqui são acentos circunflexos, fechados, né? Poderia ser o acento agudo também, como em Só. Bom, exercício 3. Com base na regra de acentuação estudada, essa é a regra. Então, se você precisar, você estuda a regra novamente. Escreva por extenso, não é em numeral, é por extenso. 2 numerais. Um tem que corresponder, está dizendo aqui, a um monossílabo que leva acento. E outro a um que não leva.
Eu escolhi, poderia ser outras opções. Eu escolhi o 3, monossílabo que leva acento, terminado em E mais S, e o 1, monossílabo que não leva acento. Você poderia também escolher outros numerais e colocá-los por extenso. Um monossílabo que leva acento e outro que não. Exercício 4. Aqui eu percebi algumas dúvidas na concordância entre sujeito e verbo, por isso que a dificuldade em passar a frase para o plural. Então, quando você tiver que passar uma frase para o plural, você primeiro encontra o verbo, que ele pode ser uma ação ou um estado. No caso aqui, eu vou encontrar o ficou, que é um estado. Então, ele é um verbo. Encontrando o verbo, eu vou procurar o sujeito. Para achar o sujeito, eu faço uma pergunta. Quem ficou muito apertado? O nó. O nó é o sujeito e o ficou é o verbo. Então, para passar a frase para o plural, eu tenho que concordar o sujeito com o verbo. Então, o plural de o nó, os nós. E agora, o verbo vai ter que concordar, vai também ter que sair do singular e ir para o plural. Os nós ficaram muito apertados no plural. Professor, por que muito não muda também? Por que ele não ganha um S? Por que ele não passa para o plural? Porque o muito, pessoal, é um advérbio. E advérbio é uma classe de palavra invariável. Quer dizer, ela não muda. Então, sempre que eu tiver um advérbio, eu não posso alterar ele para o plural. Ele fica sempre igual. Então, eu não poderia escrever, olha como ia ficar feio, passar. Os nós ficaram muitos apertados. Não existe, porque é um advérbio. Vai uma dica aí para vocês. Letra B. Eu fui à sala do sexto ano B. O verbo aqui está no passado, é fui. Quem foi? Eu, o sujeito. Então, eu vou mudar o sujeito aqui do singular para o plural. Nós, vou concordar o verbo fomos à sala do sexto ano B. Então, só vou mudar, neste caso, o sujeito e o verbo, que concordarão um com o outro. E assim eu passei a frase para o plural. Preste atenção nesses exemplos, porque eu percebi alguns erros. Bom, letra C. Circule nas respostas das questões anteriores, então você vai olhar para essas duas questões anteriores, os monossílabos e explique por que eles foram acentuados. Então, quais são os monossílabos das questões anteriores? Nós é um monossílabo e nós. Então, esses são os monossílabos. E por que eles foram acentuados? Porque terminam em O mais S. E monossílabos, olha lá a regrinha, se você olhar, monossílabos que terminam em O mais S ou mais S são acentuados. Bom, agora a letra B. O que há de diferente entre esses monossílabos? Professor, mas como eles são diferentes? São. Vamos ler. Os nós ficaram muito apertados. Nós fomos à sala do sexto ano B. É o mesmo significado, o mesmo sentido? Não. O primeiro nó é nó de corda. O segundo nós se refere a gente. É um pronome. Então eles têm a mesma grafia, eles são escritos iguaizinhos, mas o sentido é diferente. Essa é a resposta. Bom, questão 5. Passe a frase a seguir para o singular. Então, no outro exercício era para o plural. Aqui está no plural e eu vou passar para o singular. Então, a frase é: os esquilos encontraram as nozes depois de muito procurarem. No singular vai ficar: o esquilo encontrou a noz depois de muito procurar. Essa é a resposta. Bom, agora a próxima pergunta diz assim, ó:
circule na resposta o monossílabo. É da questão anterior, é só você voltar. E responda, você o acentuou por quê? Então, nessa questão, o monossílabo é nós. Ele foi acentuado? Não. Por quê? Ele não foi acentuado porque ele termina em Z e não em S, como da palavra nós. Aqui já é outro sentido completamente diferente. Nós é um alimento que o esquilo come. Então agora eu não estou falando nem da pessoa, terceira pessoa do plural, nós, a gente, nem estou falando de nós de corda. Eu estou falando de um alimento. E ele termina, tá certo, antes dele ele tem um O. Ele é um monossílabo, mas ele não termina em S, termina em Z. Então esse nós não é acentuado, tá certo? 6. Dos monossílabos em destaque, acentue apenas os que forem tônicos, ou seja, aqueles que tiverem maior grau de intensidade, né, do som. E aí eles vão receber a sílaba tônica mais forte. Então vamos lá. Dê-me mais uma chance. Dê é o monossílabo. Acentua? Sim, acentua. Por quê? Por causa daquela regra que a gente viu de monossílabo que aparece separado por hífen e depois de pronome oblíquo. Então esse é um monossílabo terminado em E, separado por hífen e seguido por um pronome oblíquo. Então aqui acentua com o quê? Com circunflexo. Não é acento agudo, é circunflexo chapeuzinho. Ele queria levá-la, mas não chegou a tempo. Levá-la. Aqui o acentuo. É um monossílabo terminado em A, seguido de hífen e de pronome oblíquo. Por quê que acentua? Porque, por causa disso, ele termina em A, seguido de hífen mais pronome oblíquo. Há um detalhe. Como a gente viu no vídeo anterior, neste caso aqui, nós temos um verbo. Essa é a regra desses monossílabos acentuados. Eles são verbos, ou forma verbal, né, modificada, que termina em, seguido de hífen, separado por hífen, mais o pronome oblíquo. Só faltava essa. Qual é o monossílabo? Só. Termina em O. Então, acentua. Aqui, acento agudo. A casa dele fica do lado de lá. Lá é monossílabo. Apenas uma vogal. Termina em A. Acentua, monossílabo terminado em A. Há 2 dias que a gente não se vê. A. Monossílabo terminado em A. Acento agudo. V. Também monossílabo terminado em E, acento circunflexo, chapeuzinho, acentua. Vá em paz. Vá, monossílabo, terminado em A, acentua, acento agudo. Coloca o acentinho agudo aqui. E paz não é monossílabo, professor? É, mas termina em quê? Em Z. Então, não acentua. Se terminasse em S, aí acentuaria. Mas teria outro sentido. Eu não estaria falando da condição da paz. Se fosse paz com S, eu estaria falando daquela pá que a gente usa para recolher areia. E seria paz, mais de uma. Ou para recolher o lixo de casa, pegue a pá, pegue aí eu teria, né, paz, mais de uma. Certo? Então, por isso que alguns são acentuados, são os que são tônicos, que têm a sílaba mais intensa, e é os que eu falei. 7. Acentue as palavras das frases quando for necessário. Justifique sua resposta. Então eu tenho a frase, quem diz que crê no futuro deve ajudar a construí-lo. Crer
é um monossílabo terminado em E, acentua com circunflexo. Então a justificativa é que ele é terminado em E. Próximo. Não vê que ainda não chegou a tua vez? V é um monossílabo terminado em E, por isso que se acentua, tá? Com acento circunflexo. Elas foram más profissionais e por isso foram demitidas. Mas é um monossílabo terminado em A mais S, se acentua. Está falando de maldade, né? Elas foram profissionais não competentes, aí a gente acentua. É preciso tirar o pó dos móveis e guardar as pás do lixo. Olha a pá aqui, ó, no plural. Então o pó termina em O, acentua, monossílabo terminado em O. E pás termina em S, acentua, monossílabo terminado em A mais S. Essas são as justificativas. E aqui no diagrama era para você descobrir monossílabos acentuados e não acentuados. Então eu tenho, por exemplo, rei, sem, sol, dor, que é monossílabo, só uma sílaba, só uma vogal. E eu tenho fé, chá, por, que são monossílabos também acentuados. Então essas eram as respostas. Pessoal, a gente vai corrigir até aqui. Depois vocês tentem fazer o Hora da Leitura, que é o texto 3, o causo. Tem que ler e responder as questões. Eu não vou colocar agora não, só queria esclarecer as questões do monossílabo. Espero que vocês tenham um bom dia. Por favor, corrijam e enviem as respostas. Tchau, tchau.